Pedrosa, sou arquiteto urbanista. Vou apresentar aqui para vocês em nome da minha equipe, formada por mim, Arthur Pedrosa, pelas minhas colegas Fernanda Lima, Hanna de Oliveira. Esse trabalho é inscrito no PNUM, na linha temática 5, que visa analisar a expansão urbana, formas periféricas e periurbanas. Nesse trabalho, a gente vai focar nas morfologias urbanas adotadas em alguns condomínios fechados de Teresina, dentro do sistema fluvial do maior riacho urbano da cidade. O título do trabalho é esse, Morfologias hidrofóbicas nas beiras da cidade. Como objetivo, de fato, é analisar as diferentes relações que esses condomínios fechados horizontais eles têm com o sistema fluvial do maior riacho de Teresina, também localizado na maior subbacia hidrográfica da cidade. Esses condomínios acabam, por sua morfologia adotada, ora permitindo um processo de existência do riacho e ora de resistência na paisagem. E pela morfologia urbana adotada nesses condomínios, acaba que eles acabam possibilitando problemas socioambientais à jusante do riacho, como vocês vão poder observar. Antes de dar um prolongamento, mostrar os mapas dos condomínios, de forma mais imagética, eu vou trazer uma introdução sobre o território de Teresina, o território urbano, dentro do zoneamento ambiental, focando o zoneamento ambiental da cidade nesse início do século XXI. Nesse sentido, eu vou ressaltar aqui à esquerda o zoneamento ambiental de Teresina, que ficou vigente de 2006 a 2019. Vocês conseguem observar nesse mapa à esquerda que o zoneamento de preservação ambiental ficou mais focado nas regiões próximas aos rios principais de Teresina, que são os rios Puti e Parnaíba. Enquanto nas regiões mais próximas ao perímetro urbano, onde, por exemplo, estão a maioria dos condomínios fechados de Teresina, a gente vê que a maioria dessas zonas de preservação não está implantada. O que mudou, isso só mudou apenas com a finalização desse plano, com esse zoneamento, e a inicialização de um outro zoneamento em 2019, como está sendo mostrado na figura à direita. Aqui você consegue perceber que as zonas de preservação acabaram se ampliando para dentro das subbacias, não mais se restringindo às regiões dos rios principais. Contudo, ainda não foi suficiente para, de fato, maximizar processos de planejamento com abordagem mais ecológica na cidade. Nesse sentido, alguns empreendimentos privados acabaram, de fato, não tendo grandes restrições ambientais quanto ao seu processo de uso e ocupação do solo, o que pode fazer e o que não pode. Nesse sentido, trazendo essa introdução, eu vou ressaltar para vocês agora a subbacia de análise do nosso trabalho, que é a subbacia Poti Direita 11. É a maior subbacia hidrográfica de Teresina, entre as mais de 70 subbacias que o território tem. A maior, e aqui tem também um dos riachos de Teresina, um dos maiores riachos urbanos de Teresina, que é o Riacho Tararé, um riacho perene, um dos últimos ainda não aterrados no território urbano. E dentro dessa subbacia, a gente vê que boa parte dela também está situada no perímetro urbano, quase que metade. E quando vai se aproximando do perímetro urbano, alguns condomínios eles vão se apresentando, como eu vou mostrar para vocês a seguir. Aqui eu fiz um recorte, a gente fez um recorte aqui da subbacia hidrográfica Poti Direita 11, onde é possível a gente observar também a área da planície de inundação do riacho, onde a gente aqui compreende ela como um sistema fluvial do riacho. A gente predefiniu que essa planície de inundação seria, de fato, o sistema fluvial urbano que seria analisado. Nesse sentido, a gente consegue observar alguns condomínios que vão emergindo próximo ao limite do perímetro urbano de Teresina. Inclusive, um condomínio que não está diretamente no sistema fluvial do riacho definido, mas que a gente achou interessante ser pontuado, que é o condomínio D. Mas vamos lá. Desses condomínios, a gente ressaltou 4 que acabam se relacionando de forma distinta com o sistema fluvial do riacho. E quando eu falo com o sistema fluvial do riacho, eu ressalto e enfatizo principalmente o leito regular do riacho. Por meio das imagens satélites, a gente consegue observar como eles se relacionam de formas distintas com esse sistema. Bom, no primeiro condomínio, a gente tem, por exemplo, onde a gente marcou em 1.2, a gente consegue observar que o riacho acaba sendo utilizado de forma privada. O riacho foi represado de forma a criar uma lagoa naquela região, que foi utilizada pelo condomínio como um elemento recreativo, contemplativo para a população do condomínio. A morfologia urbana adotada nesse condomínio acabou criando dessa forma. Além disso, em alguns outros pontos, como ponto 1 e ponto 3, a gente consegue observar que o riacho, de fato, ele foi canalizado dentro dessa região. Um outro processo que ressaltamos é que o ponto 4, onde vocês estão vendo atualmente, é onde foi feita uma galeria que atualmente está em funcionamento e que acabou direcionando o fluxo do riacho atualmente. O condomínio acabava sofrendo por muitas enchentes e aí o riacho ele teve seu curso alterado, passando pelo ponto 4, como vocês podem ver na figura.
Um outro condomínio que a gente ressalta, outros condomínios aqui para vocês observarem essas diferentes relações, são nesse ponto 5 e no ponto 6. No ponto 5 a gente tem um condomínio ainda em construção, e aqui ele acaba se relacionando com o riacho, principalmente pelo risco potencial que ele pode apresentar, pelo mau gerenciamento dos resíduos sólidos que podem acabar, de fato, permitindo um processo de degradação do leito regular do riacho e das suas margens, né? E a gente tem também no ponto 6 um outro condomínio. Só que a relação que ele se dá, a forma que ele se relaciona com o riacho já é uma forma mais diferente em relação aos outros condomínios. A gente consegue observar que, de fato, foi feita a preservação da área do riacho, da área de preservação permanente dele, com exceção, de fato, no ponto 6, onde foi feita uma canalização por bueiros, né, para permitir, de fato, a entrada nesse condomínio. Aqui no ponto 7, já é possível observar que o riacho ele foi totalmente descaracterizado, ao ponto que a gente não consegue observar, de fato, a continuidade do seu leito regular. O condomínio acabou adotando, a morfologia urbana adotada nesse condomínio acabou mesmo só criando uma grande bacia de drenagem para esse riacho e que, de fato, para a pessoa que está passando por lá, a percepção que fica é que, de fato, é um elemento artificializado por conta dessa bacia de drenagem que foi criada. Por meio desses desenhos que foram mostrados, a gente consegue observar que existem alguns condomínios que estão sendo criados nessa mancha urbana mais próxima ao perímetro urbano de Teresina, que estão descaracterizando e que se relacionam de forma diferente com o sistema fluvial do riacho. E essas relações que beiram, de fato, uma hidrofobia com as águas, acabam possibilitando problemas socioambientais para as pessoas que moram a jusante do riacho, né? São poucos os condomínios que acabam se relacionando de forma mais ecológica com esse sistema ou tirando proveito da sua função socioecológica, né? Nesse sentido, a gente ressalta de fato que os empreendimentos, mesmo distantes da foz do riacho, no Rio Puti, acabam de fato influenciando nessa dinâmica das águas urbanas em todo o sistema, né? Ora promovendo um processo de existência do riacho Tararé e ora de resistência na paisagem. E isso muito influenciado pelo desenho urbano adotado dentro desses condomínios e que, por vezes, acaba não tirando proveito do potencial socioecológico desse ambiente ou respeitando de fato o seu espaço no meio natural na paisagem urbana. Obrigado, aqui a gente deixa alguns contatos para eventuais dúvidas.